Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vasos, o podcast da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Eu sou a doutora Stephanie, cirurgiã vascular em Brasília e uma das âncoras do podcast. Eu sou o Dr. Thiago Melo, também âncora do Vasos. Estou aqui com minha amiga Stephanie para poder entrevistar a nossa convidada de hoje. Bom, nesse episódio nós teremos o prazer de entrevistar a doutora Luciane, ela que é cirurgiã plástica. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Luciane. Obrigada, Stephanie, obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Luciane, para começar esse nosso bate-papo hoje, fala um pouquinho pra gente da sua formação, da sua prática médica, qual que é a sua área que você atua, o que você faz em consultório, no centro cirúrgico. E o tempo, né, que é de formação de um cirurgião plástico, muita gente tem dúvida de saber quanto tempo se vira um cirurgião plástico. Sim, então sou cirurgiã plástica, né, o tempo da formação de cirurgião plástico são aqueles 6 anos, né, da faculdade de medicina, mais atualmente os 3 anos da cirurgia geral, que é a base, né, para todas as especialidades cirúrgicas. A Stephanie e o Thiago também passaram pela cirurgia geral, e depois a gente faz a residência da especialidade cirúrgica, da cirurgia plástica, que são mais 3 anos, né? E como é o caso de muitos colegas, e é o meu caso também, após fazer todo esse percurso de 11, 12 anos, a gente ainda segue se especializando, fazendo subespecialidades dentro da cirurgia plástica, né? No meu caso, eu fiz uma especialização em cosmetria, que são os procedimentos, é o termo que a gente dá, né, para esses procedimentos estéticos e para embelezamento, para tratamento de sinais de envelhecimento que a gente realiza em consultório. Então, toxina, preenchedores, bioestimuladores, as tecnologias, né, muito faladas hoje em dia. E também uma formação em cirurgia craniofacial, né, que é uma área de atuação da cirurgia plástica, justamente para me dar mais base, mais conhecimento para aplicar nas cirurgias de face. Né? Então não é só acabar o tempo de residência e estar pronto para fazer tudo. Não é só isso, né? A gente sai com uma base muito grande, né? Uma formação médica ampla, uma formação cirúrgica ampla. Mas a gente sabe que a cirurgia plástica evoluiu muito, né, nos últimos anos. Então todas as áreas ganharam em complexidade, né? A parte de cirurgia corporal, das lipoaspirações com associação de tecnologias, a parte de cirurgia mamária, a parte de cirurgia dita, né, estética de face também evoluiu muito, né? E os pacientes têm cada vez tido mais acesso, né, a cirurgias e procedimentos. É muito comum hoje em dia a gente receber pacientes que já fizeram 1, 2 cirurgias, então as cirurgias que a gente diz secundárias, terciárias, elas são cirurgias mais complexas também, né, tanto face, mama, corporal. Então isso exige uma formação profissional contínua, né, uma dedicação profissional contínua, né, para a gente poder fazer o que a gente tem que fazer, que é oferecer o caminho mais seguro, né, e melhor para o paciente. É um tempo grande de formação. Sim. E é com muita responsabilidade, né? Que as pessoas têm que ter isso em mente, têm que entender, né? Sim. Para não colocar assim, não se expor, não colocar a vida da pessoa, né? No profissional que às vezes não é habilitado para fazer esse tanto de né? Quando o paciente procura um cirurgião plástico, acho que ele também tem muita preocupação com a questão da trombose durante o procedimento, né? Sim. Geralmente, como que é a conduta, como que você previne, como que é a sua orientação para esse paciente que vai operar com você e tem esse risco, né? Sim, como a gente faz para reduzir o risco e trazer mais segurança. Em algum momento você pede que o paciente procure um cirurgião vascular? Existe algum tipo de paciente? Sim. Se nós constatarmos que o risco, né, de um evento tromboembólico é muito alto, né, a gente fala ali o termo médico, né, de uma trombose, né, que é o termo mais comum, é muito alto para o paciente, né, a gente tem uma série de critérios que a gente avalia: idade, o peso, né, outras doenças que o paciente tenha, a extensão da cirurgia que a gente vai realizar, né,
tempo cirúrgico, a presença de, principalmente, varizes, né? História familiar, né? Então, se a gente observa que esse paciente, algumas doenças que favorecem, também doenças prévias que favorecem, a gente observa que ele apresentou um risco muito alto, é conveniente sim encaminhar para um cirurgião vascular para nos auxiliar nessa questão do manejo ali do paciente pré-operatório, no intraoperatório, né, propriamente durante a cirurgia, e por vários dias de pós-operatório, que é essa visão que a gente precisa ter. É muito comum, tenho muitos pacientes que chegam, né, com muita vontade de fazer a sua cirurgia, aquele sonho grande, né, de realizar a sua cirurgia plástica, e é muito comum essa questão, doutor, eu tenho medo de trombose, porque alguém da família já teve, ou alguém já foi realizar um procedimento em algum momento, enfim, né? Então a gente sempre esclarece já o paciente de antemão, o que eu, né, vou conversar com vocês, que a gente faz toda essa avaliação de risco no pré-operatório, se necessário encaminha para um colega cirurgião vascular. E, de maneira geral, assim, as medidas que a gente toma, como comentei anteriormente, as nossas cirurgias se tornaram mais complexas. Então, é difícil dizer assim, uma cirurgia em cirurgia plástica é pequena, né? Isso por si só já é um fator de risco, né? Um tempo maior em anestesia, em cirurgia, uma área corporal mais extensa, né? Que é abordada. Então, via de regra, a gente usa a famosa meia elástica, né, que os pacientes reclamam bastante no pós-operatório, mas que eu repito aqui, isso é fundamental, pode reclamar, mas... Que é aquela meia branquinha. É a meia branquinha. Porque tem muito paciente que às vezes chega para passar em consulta, doutor, eu fiz uma plástica, eu tenho a meia guardada, aí eu falo assim, mas não é aquela meia do pós-operatório. Sim. E a gente incentiva a meia do intraoperatório, do pós, e incentiva o quanto é necessário, né, e o quanto também vai trazer conforto para o paciente também, quando ele aprende a usar, consegue usar, ele vê que traz um benefício. No intraoperatório a gente usa, a gente fala no termo para o paciente entender, a botinha de retorno venoso, de compressão, né, que fica massageando a região da panturrilha, que é extremamente importante para fazer o sangue, né, retornar, circular, retornar ao coração, isso prevenir a trombose, né? A gente usa ainda no período mais que o paciente ainda está acordando da anestesia, aquelas horas iniciais na sala de recuperação, que ele ainda está pouco imobilizado, né? Usa a botinha todo esse período. Na primeira noite no hospital também, a gente sempre pede para o nosso paciente caminhar, né, precocemente, então sair do leito, então na primeira vontade de fazer o xixi, né, do paciente, o paciente vai com auxílio ao banheiro, e é orientado em casa também essas medidas, né, movimentar a panturrilha, caminhar, quando é necessário com auxílio, a mobilização precoce, e a gente também usa, avaliando, claro, caso a caso, mas é muito comum a gente usar a medicação, né, a gente tem a famosa heparina de baixo peso molecular, que é o que a gente mais usa, por um período de cerca de 7 a 10 dias, dependendo do caso, até mais tempo, né, no pós-operatório, porque auxilia muito os nossos pacientes e reduz muito o risco. A heparina mesmo? Sim. E deixando bem claro também, Luciano, que não tem trombose quem quer, quem pode. Então, existe uma parcela grande da população que tem alteração genética que pode gerar trombose, e fora os outros eventos associados ao próprio trauma cirúrgico. Então, não quer dizer que o paciente que teve trombose não é um erro médico em cima daquilo, é uma condição do paciente e do procedimento cirúrgico. Sim. Então, pode acontecer com qualquer pessoa, algumas mais, outras menos, porque parece que, olha, não tinha nada, estou bem, então tive trombose, houve alguma coisa. Não, a condição, muitas vezes, do próprio paciente associado ao procedimento cirúrgico. Então, ninguém está isento. Sim, e a gente tem um risco muito, tanto que a gente tem os fatores de risco relacionados à mulher, né, que são alguns a se observar, né, o próprio uso do anticoncepcional. Positivo, anticoncepcional.
É uma polêmica. Eu não tiro. Obrigado. Eu não tiro porque assim, a gente também tem medo que a mulher engravide naquele período. Então, também é um susto, né? Tu imagina tu fazer uma cirurgia de abdômen e a paciente em seguida ter. Então, eu não tiro. Lembrando que a reintrodução ela é mais trombótica do que a manutenção. Sim. Mantém. Sim, e sobre isso, né, então a gente fala muito nisso, a gente está reduzindo o risco do paciente, a gente não está aniquilando, porque um próprio procedimento cirúrgico, e eu sempre falo, vamos dizer, né, se os cirurgiões vasculares concordam comigo, eu converso com os pacientes assim, entre o caminho da gente ver um evento extremamente grave, né, com o paciente, a gente também tem um caminho de cuidado, de diagnóstico e tem a possibilidade de tratamento quando se tem um evento, né? Então, o paciente que está bem assistido no pós-operatório, bem acompanhado, ele vai relatar os sintomas, a gente vai fazer o exame físico, a gente vai encaminhar para uma avaliação com um especialista, né? E se houver o evento, que a gente não consegue zerar o risco, né, zerar a incidência dos eventos, a gente vai tratar e vai tentar tratar o mais precocemente possível, né? Sempre buscando todas as medidas que estão ao nosso alcance para a segurança, né? Qual que é o tipo de procedimento que você mais gosta de fazer na cirurgia plástica? O que eu mais gosto de fazer, assim, a minha paixão são as cirurgias de face, né? Então, são cirurgias que envolvem essa parte da estética, da expressão, né? Nosso relacionamento com o mundo, a nossa face. E também são cirurgias que envolvem muito uma parte funcional, então uma cirurgia de nariz vai ter a questão funcional muito forte, cirurgia de pálpebra, né? Toda a questão da manutenção da proteção do globo ocular, enfim. Então é o meu xodó. E eu gosto muito, assim, de cirurgia mamária também, assim, e tem uma... As mais delicadas, né? E tem uma coisa assim, quando a gente tá na residência, não sei se vocês ouviram isso também, que a gente fica preocupado, mas pra onde eu corro, pra onde eu vou me especializar mais, assim. E uma vez me disseram assim, vai ver que às vezes os pacientes que vão decidir, porque vai estar lá no consultório e vão começar a chegar os casos pra ti. E é muito engraçado que desde que eu, né, comecei a atender em cirurgia plástica, né, o meu primeiro consultório lá, a cirurgia de mama foi a primeira que eu fiz na vida solo, assim, né, mama redutora, mama de aumento, retirada de implante. Hoje em dia a gente tem muito os explantes, né, que viram uma verdadeira reconstrução de mama depois, e acho que também por ser mulher a gente vê como é um ponto sensível, né, para as mulheres. Então, em todas as fases da vida tem possibilidade da gente atuar ali, né, quando é muito novinho, quando tem alguma questão de autoestima mais novinha, quando pós-gestação. Então, tem vários momentos ali que acaba sendo cirurgias bonitas, assim, de serem feitas. Mas a paixão é a face. As duas paixões, a gente pode ser apaixonado por duas coisas. Agora, doutora, assunto da moda. Depois Sim. da Yasmin Brunet aí, eu falo que o consultório da gente de cirurgia vascular, ele virou carregado de lipedema. Sim. Como que está o consultório de cirurgia plástica quando se trata do assunto lipedema? Eu tenho esse viés, né, como eu falo muito de cirurgia de face, de cirurgia mamária, os pacientes às vezes se cirurgiam, não, mas tu trata também lipedema? Eu digo, sim, trato, né, mas realmente virou um boom, porque às vezes até no cafezinho com uma amiga, todo mundo, eu acho que eu tenho lipedema, porque Todo mundo que é um amigo cirurgião plástico é um patologista, tá? Sim. Eu tenho lipedema. Mas realmente aumentou a frequência, aumentou o conhecimento e o reconhecimento, né, da doença, da patologia, né, e realmente aumentou a frequência no consultório. E é assim, uma área que a gente tem super essa interface, né, com a cirurgia vascular. Os pacientes, quando vêm para nós, eles geralmente estão em estágios mais avançados, né, da doença, já com... A gente usa esse termo, um tecido já mais com certas deformidades, de relevo, de volume, o paciente que chega para você com lipedema, então é um paciente realmente que tem aquele lipedema mesmo, bem proeminente? As duas, chega também, porque também o paciente que
que vai diretamente ao consultório de cirurgia plástica, né, ele também é um paciente muito preocupado também com a estética, então acaba indo, tem os estágios iniciais, assim, né? Então, assim, se você pega um paciente no seu consultório, um tipo 1, um grau 1, só que foi por estética, a paciente foi por estética, você indica cirurgia? A gente continua... Ela querendo, ela quer, ela foi lá porque ela quer. Se a gente avalia, a gente vê que tem um depósito de gordura, que tem um comprometimento, vamos falar assim, tem uma alteração de forma que a gente visualiza e aquilo que a paciente deseja conseguir no pós-operatório é uma coisa viável, a gente indica porque mesmo os pacientes que não têm lipedema, que tem aquelas, o culote, às vezes a parte interna de coxa que é um pouquinho mais acúmulo de gordura, então... Em relação ao lipedema, você acha que no caso pós-lipo volta? Mas, desculpa te interromper, mas assim, eu acho que a questão, talvez que seja a tua pergunta realmente, se o paciente num estágio inicial não está, ou qualquer estágio, ele não está fazendo as medidas clínicas, né, ele não está cuidando do estilo de vida, isso não está, alimentação, né? Eu sempre sou essa defensora. Primeiro a gente tem que ver a saúde como um todo, né? Tem que fazer essas medidas e aí é um paciente que vai estar... sendo olhado por multidisciplinar. Multidisciplinar, né? Como um todo. E na sua melhor condição também para fazer aquela cirurgia, né? Para passar por aquele procedimento cirúrgico. Até para fazer uma lipo, acho que com tem certeza, essa orientação, né? Perder peso, às vezes dar uma melhorada para poder... Todo mundo quer o caminho mais fácil. Isso, e é justamente ao paciente, vamos dizer, o paciente da lipoaspiração que não tem lipedência, a gente também precisa avaliar, né? Como é a alimentação, tem exercício físico, qual é a possibilidade desse paciente perder resultado depois ou não atingir o resultado que ele sonha, que às vezes é uma expectativa irreal, enfim, então por isso a gente falou de formação profissional primeiro, né? Em primeiro lugar, o cirurgião plástico é um médico, né? Então a gente tem que olhar o paciente sobre esse aspecto, né? Acho que é a grande questão aí da parte de cirurgia estética, de procedimentos estéticos, é a gente olhar o nosso paciente dessa maneira, né? A saúde dele em primeiro lugar, né? Sim. Luciane, o que você está achando dessa invasão que nós médicos estamos sofrendo, mas eu acho que na sua área é bem mais, né? Sim. Aproveitando o gancho, né? Dos não médicos, vamos falar assim, né? Invadindo a nossa área e principalmente nessa parte de procedimentos estéticos, né? Que eu acho que eles acabam invadindo mais nessa parte de botox, de aplicação de bioestimulador, né? Dos preenchimentos de face, né? Agora também muito preenchimento de glúteo, né? Que agora vão invadir toda a face. Sim. Então, agora foi liberado cirurgia de face. Pela Sociedade de Odontologia. O Conselho de Odontologia com uma ação para permitir, né, que o profissional ali dessa área faça cirurgia de face. A gente olha tudo isso com muita preocupação, assim, e do ponto de vista, a gente fala assim, é um problema de saúde pública, né, porque muitas pessoas se colocando em risco, né, muitas complicações, e as complicações não são as deformidades estéticas apenas, né? Então, como a gente falou, uma cirurgia, um procedimento em face, ele é numa área extremamente importante para nossa função. Então, uma deformidade estética que é junto com perdas funcionais, né? Respiratória, em relação ao nariz, boca, olhos, enfim, perda tecidual, né, tem óbito, né? Igual teve do pirineal. Isso, e aí evoluindo para isso, para eventos clínicos graves, né, com óbito, ou sequelas graves. Então a gente vê muita coisa, né, acaba, tanto os colegas dermatologistas, cirurgiões plásticos, a gente acaba recebendo essas complicações. Acredito
que algumas coisas, infelizmente, os pacientes não tenham acesso, eventualmente, a chegar a um profissional que consiga tratar, de fato, as suas complicações, né? Então, é um problema de saúde pública e é uma questão que a gente precisa abordar muito, né, para conscientizar a população.